Muito bom dia a todos. Desejo a todos um feliz sábado e vamos aproveitar estes momentos para louvar ao nosso Deus, para começar da melhor maneira o nosso culto ao nosso Deus nesta manhã. E nada melhor começar com um hino que tem como título Sempre Alegre. É esse hino que nós vamos começar, é o hino 219 do nosso cenário. Vai aparecer a letra com várias imagens muito bonitas. Então vamos cantar todos juntos e com um sorriso no rosto. Vamos cantar sempre alegres, vamos nos manter assim alegres, está bem? 219. É um prazer sempre estarmos na casa de Deus e vamos continuar a louvá-lo agora com o hino É Prazer Servir a Cristo 220. Servir a Cristo nesta vida terrenal, enche a vida de louvores, de alegria divina. Aprender a vida por Jesus que afasta o coração do mal. Cada instante é
possamos mesmo sentir este prazer, estando cada dia com o nosso Deus. E vamos continuar agora a louvar a nosso Deus com o hino número 230. continuar a louvar o nosso Deus, agora com o hino número 240. Bendita segurança.
Bom sábado, irmãos. Como podem ver, a igreja está um pouco vazia porque neste momento está a decorrer em Aveiro a conferência do GAM, mas ainda assim temos motivos para dizer um bom sábado com alegria. Bom sábado, irmãos. Bom sábado. Nós vamos começar com o hino 273. Peço desculpa, 437. De joelhos vamos orar. Santo Deus, neste momento te queremos agradecer a vida, a saúde que nos tens dado, o privilégio de
ser sábado, de podermos estar na Tua casa, o privilégio de termos a Tua Palavra, de termos a lição da Escola Sabatina que nos ajuda a aprofundar o estudo da Tua Palavra. Queremos-te suplicar que venhas ser connosco, que venhas estar na nossa mente, no nosso coração, neste momento da Escola Sabatina, neste sábado, para que possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos ensinar, possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer. E ajuda-nos a ter a certeza que cantamos este hino da vitória que está assegurada se nos entregarmos nas Tuas mãos e se permitirmos que Tu operes essa vitória em nós. Que essa certeza possa acompanhar-nos nesta Escola Sabatina, neste sábado e em cada dia das nossas vidas. Peço-te que abençoes de uma forma especial aqueles que aqui nos faltam, seja por estarem noutra igreja ou estarem no GAM, mas também aqueles que nos faltam por estarem doentes. Peço-te que os abençoes e que lhes dês sempre a certeza do Teu amor e do Teu cuidado. Também te peço que abençoes aqueles que nos acompanham via internet. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostava que nestes momentos que temos pudéssemos refletir sobre, se calhar, projetos que vão surgindo no nosso meio. Se calhar alguns deles nós não estamos tão conhecedores, mas eles têm um trabalho importante a desempenhar no seio da Igreja e também no trabalho de levar aos outros o amor de Jesus e também levar aos outros a esperança da vitória, tal como nós cantamos no hino. E a verdade é que Deus tem muitas e variadas ferramentas para fazer esse trabalho. Deus tem uma mala de ferramentas muito variada, toda ela com peças muito diferentes, de calibres diferentes, de tamanhos diferentes, mas cada ferramenta tem realmente a sua função. E várias vezes nós somos surpreendidos pela capacidade que Deus tem de usar indivíduos com traços de caráter tão distintos, tão peculiares, mas Deus usa todas essas pessoas, todas essas ferramentas. E o interessante é que Deus usa também e aproveita os problemas e os desafios que a própria vida, que a própria obra, que a própria missão para a qual Ele nos chama, nos traz, e Ele usa esses desafios, esses problemas para, de alguma forma, aprimorar o nosso caráter, para de alguma forma nos fazer crescer, para de alguma forma desenvolver também as capacidades que cada um de nós, enquanto ferramenta ao seu serviço, tem. E uma das ferramentas que Deus usa e que eu gostava de partilhar convosco são realmente os projetos de sustento próprio. O que é isto? Fazem estes projetos parte da Igreja em si ou são projetos de alguma forma paralelos que apoiam o trabalho da Igreja? Normalmente não são projetos da própria Igreja. São projetos que nascem com irmãos nossos, com indivíduos sem qualquer função na Igreja, sem que o nome esteja na lista da Comissão de Nomeações, mas são irmãos ou irmãs, ferramentas que Deus usa realmente. E quando nós olhamos para trás, irmãos, nós vemos que esta questão dos projetos de sustento próprio não é algo de novo. Se nós olharmos para os nossos pioneiros, nós vemos que já aconteceram coisas dessas no início de todas as coisas. Pensemos nos valdenses. Como é que eles se organizavam, como é que eles estruturavam a sua própria vida para levar a mensagem aos outros. Era no meio do pão, era cozido nas bainhas dos vestidos. Eles não deixaram de viver a missão que o Senhor tinha para eles por causa das dificuldades, ou porque não havia verbas, ou porque a Igreja não apoiava, pelo contrário. Quando olhamos para Ellen White, por exemplo, vemos a mesma forma. Ellen White fazia meias para que pudesse ganhar algum dinheiro para depois imprimir folhetos para que a mensagem fosse divulgada. Portanto, esta questão do sustento próprio não é nada de novo. Mas uma coisa eu sei, quer com os pioneiros, quer hoje,
naquilo que nós vivemos hoje, no dia a dia, com estes projetos, vale a pena nós investirmos, vale a pena nós associarmos aos projetos de Deus, porque Deus tem capacidades ilimitadas, Deus tem fundos ilimitados, e se há parceiro com quem nós podemos fazer uma sociedade, é realmente com Deus. Porque nunca irão faltar os recursos, nunca irão faltar as orientações, nunca irão faltar uma boa planificação, e o projeto nunca irá ficar a meio por causa de Deus. Nunca. Deus tem sempre esses recursos para nós usarmos. E então, uma coisa que nós vemos também, nós vemos que Deus opera milagres. Ainda hoje, irmãos, muitos de nós às vezes dizemos: gostava tanto de ter vivido lá naquele tempo, se calhar de ser até aquela mulher que passou tantos anos a sofrer uma dificuldade física, e depois Jesus, pelo simples toque daquela mulher, aquela mulher foi curada. Às vezes nós parece que não vemos esses milagres a acontecerem hoje, mas Deus não só opera milagres na sociedade, mas Deus quer operar milagres também na minha vida e através de mim. E por isso, esta questão do sustento próprio é realmente algo que surge muito na dependência de Deus. E eu hoje trouxe-vos 2 exemplos. Acredito que não são desconhecidos. O Mundo Bíblico, trouxe-vos 2 projetos que começaram com a mesma empresa, com a mesma pessoa. O Mundo Bíblico é uma das enciclopédias temáticas que eu uso bastante. Tenho instalado no meu computador até do trabalho, e às vezes na hora do almoço eu consigo fazer ali rapidamente uma pesquisa. Eu gosto muito da Bíblia, gosto muito do barulho das páginas que da Bíblia produzem, mas para pesquisar rapidamente posso fazê-lo através desta enciclopédia. Com ela nós podemos conhecer, aprofundar os nossos conhecimentos bíblicos. Tem muitos artigos, tem imagens, tem vídeos que estão associados aos textos que nós queremos pesquisar. E este software é completamente gratuito. Nós podemos descarregar para o nosso computador rapidamente, ou podemos pedir que nos enviem um CD, e também é gratuito. Irmãos, deixem-me dizer-vos, a primeira vez que eu ouvi o responsável por este Mundo Bíblico a falar numa convenção, achei muito curioso, e foi a única coisa que eu retive de tudo aquilo que ele falou. Ele era um informático e, como tal, ele queria também, com o seu dom e com os seus conhecimentos, trabalhar para a causa de Deus. Então ele pensou em fazer uma Bíblia, que nós pudéssemos, ainda do tempo das disquetes, meter a disquete no computador e termos a Bíblia ali. Mas ele a esse projeto tinha associado alguma vantagem financeira. E ele dizia que não conseguiu vender uma única disquete. O software estava bem feito, mas ele não vendeu uma única disquete. Então ele aprendeu a lição e disse: olha, Senhor, eu vou fazer uma outra coisa, mas desta vez eu vou pôr à tua disposição para tu fazeres como tu achares melhor. Eu não quero nada para mim, eu vou pôr apenas à tua disposição os dons que tu me deste, e faz disto o que tu quiseres. Irmãos, ele contava que o Mundo Bíblico está em todo lado, que todas as pessoas que ainda hoje querem podem descarregar. Não há problema algum com isso. E o principal, o primeiro objetivo dele, que é divulgar a palavra de Deus, está a ser alcançado. E ele dizia que é verdade que ele não ganha diretamente nada com isso, mas as bênçãos que Deus lhe dá na sua vida são mais do que aquelas que ele poderia obter através do dinheiro feito pela venda deste software. Então, um outro projeto de sustento próprio que nós, acredito que este conhecemos muito bem, é a Bíblia para mim. Acredito que é conhecido de todos nós. Todos dizem que vivemos em tempos difíceis, todos dizem que a crise é muito grande, olhamos à nossa volta e os problemas estão omnipresentes, nas famílias, nos empregos, nas escolas, nos negócios, na política, enfim, há problemas por todo lado. Então, por que é que surge a Bíblia para mim? A Bíblia para mim surge para dizer às pessoas, porque maiores que sejam os seus problemas, por maiores que sejam as suas dificuldades, há uma solução. Há uma solução naquele que é o próprio autor da Bíblia. E esse alguém é realmente Deus. Porque Ele nos criou, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele nos ama e Ele está disposto a ajudar-nos em cada problema e em cada fase da nossa vida. E nós sabemos que a Bíblia para mim está organizada por temas, que é fácil qualquer um que nunca usou uma Bíblia consultar, porque vai procurar aquele tema específico, vai ao índice e procura textos sequenciais
todos eles de acordo com aquele tema. Irmãos, o texto da Bíblia que está na Bíblia para mim é realmente integral, não há cortes, não há nada. É a Bíblia tal qual como nós a conhecemos no nosso formato habitual. A Bíblia para mim é distribuída maioritariamente em prisões. Eu lamento que vocês não consigam ver, mas são muitas as prisões, os hospitais pelos quais a Bíblia para mim já foi distribuída. Também achei muito curioso, fazendo uma pesquisa, percebi que em 2013, irmãos nossos, na altura de maio, fizeram uma distribuição massiva da Bíblia para mim pelos peregrinos que iam para Fátima. Eu vi um vídeo sobre isso e arrepiou-me, porque eles ofereciam uma garrafa de água e uma Bíblia para mim. E as pessoas levavam. E achei muito curioso, porque Deus consegue trabalhar de formas muito, muito distintas. A Bíblia para mim e o mundo bíblico são promovidos por um empresário adventista português. Muitos de nós conhecem perfeitamente, alguns de nós são até funcionários nessa empresa Medicine One, em Coimbra, e este nosso irmão realmente pôs à disposição os dons que Deus lhe deu e tem sido muito proveitoso o trabalho dele. Eu gostava de vos contar uma experiência, irmãos, que eu li e que me impressionou. Então, em cada estabelecimento prisional que eles visitam, eles fazem uma palestra de 40 minutos, onde eles explicam o que é a Bíblia, como é que funciona, explicam o porquê da Bíblia. E numa prisão da zona de Lisboa, esta visita foi boicotada de alguma forma. Eles tinham combinado com a assistente social que iriam parar as atividades de workshops, de oficinas que eles têm diariamente, e então, naquele momento dos 40 minutos, 140 presos, reclusos, iriam ouvir a palestra. E quando eles estavam preparados já no anfiteatro para fazer isso, acontece que foram impedidos de o fazer, porque por causa da liberdade religiosa, só poderiam ir assistir a essa palestra aqueles que estivessem inscritos. E então, por causa disso, 140 ficaram reduzidos apenas a 4 reclusos que se inscreveram. Então, em vez de ser num anfiteatro, eles reuniram-se na enfermaria e com 4 reclusos apenas e com o padre que era responsável por aquele estabelecimento prisional. E o interesse de todos foi notório, mas humanamente esta equipa da Bíblia para mim sentia-se frustrada, porque eles tinham planeado outra coisa. Porque era suposto e era expectável que estariam todos os reclusos e agora ficaram apenas 4. Mas Deus tem os seus caminhos. E no dia 12 de janeiro, a equipa da Bíblia para mim recebeu um envelope daqueles respostas sem franquia e vinha desta prisão. Vamos imaginar que o recluso se chamava João e ele dizia: sou católico praticante, neste momento estou a cumprir pena de prisão. Gosto de ler a Bíblia, faz-me ir ao encontro de Deus. Ainda não fui batizado. Gostava de ser batizado enquanto estou a cumprir pena, se for possível, se faz favor. Irmãos, esta é a versão moderna do Filipe e do Inuco. Foi um pedido de batismo por envelope de resposta sem franquia. Como é que isto é possível? Porque o mesmo Espírito de Deus no século XXI ainda se move como se movia antigamente, como se movia nos tempos da Bíblia. E este homem estava a cumprir uma pena de 5 anos, tinha passado 1 ano e 3 meses, mas ele não queria perder tempo algum e ele queria experimentar um novo recomeço. E ele ficou impressionado, inclusive, por a equipa da Bíblia para mim ir de Coimbra para Lisboa, só para ter um encontro com ele, só para o acompanhar. E sabem um pormenor importante? Este recluso, o João, não fazia parte daquele grupo de 4 reclusos que assistiram à palestra. Tinha sido o padre que lhe tinha entregue a Bíblia para mim. E colocava-se um problema, irmãos, é que este trabalho nas prisões não é feito em nome da Igreja Adventista, é feito em nome da empresa que promove o Bíblia para mim. E então, a Bíblia para mim não pode batizar ninguém. É preciso que seja realmente a Igreja a fazê-lo. E tudo isso iria implicar uma série de burocracias. Havia realmente este problema. E quando o responsável da Bíblia para mim falou com a assistente social, explicando-lhe qual era o problema, ele disse: olha, por trás de tudo isto está a Igreja Adventista para mim, a Igreja Adventista do 7º dia. E ela arregalou os olhos de tal forma e disse: não há problema nenhum, eu conheço muito bem a vossa igreja, tenho uma vizinha há 30 anos que é excelente, conheço todas as vossas doutrinas e não há problema nenhum, eu vou tratar dos papéis o mais rapidamente possível e tudo se irá resolver de forma célere.
Então este irmão dizia que realmente Deus trabalha muito antes de nós tomarmos qualquer atitude. Este senhor João, vamos chamá-lo assim, neste momento é adventista do 7º dia, pelo trabalho de Bíblia para mim nas prisões. Como é que nós podemos nos associar a este trabalho, irmãos? Facilmente. Eles continuam a dizer que não ganham nada com isto, nada para eles, e todo o dinheiro que nós gastamos em Bíblias, se nós comprarmos uma Bíblia por 9,95 €, o que é que acontece? Eles oferecem mais uma Bíblia no hospital, mais uma Bíblia na prisão. Portanto, com as nossas compras para oferecermos aos nossos amigos, multiplicam-se esses donativos e multiplicam-se este trabalho que é feito de sustento próprio, mas é feito, acima de tudo, para honrar e louvar o nome de Deus. O compromisso da Bíblia para mim é cada euro, cada cêntimo angariado com a venda da Bíblia é empregue na totalidade na impressão de mais Bíblias de oferta. Que Deus continue a abençoar este trabalho, que Deus nos continue a sensibilizar também para este trabalho e que, acima de tudo, que Deus nos use também e que nos possamos colocar à disposição, seja de que forma for, mas que possamos ser utilizados como ferramentas para que a obra do Senhor avance nesta terra. Que Deus nos abençoe. Amém. De facto, é o nosso desejo, equipa da Escola Sabatina, que esta igreja apoie estes projetos de sustento próprio, porque estão, além da Igreja Adventista, a fazer um trabalho fantástico na difusão da obra do Senhor. Vamos agora avançar para a lição, mas antes de passarmos à recapitulação da lição, quero só pedir aos dinamizadores que possam fazer a chamada e que, por favor, não se esqueçam de preencher a parte do Ministério Pessoal, que é muito importante, não para nós, mas para o Departamento do Ministério Pessoal. A lição, como já devem saber, vai ser em geral, portanto, é só fazer a chamada e depois iremos assistir à recapitulação da lição. Obrigado.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento, ora Deus para que nos possa dar capacidade para nós podermos compreender o tema que temos estado a estudar ao longo desta semana e, mais propriamente, ao longo deste trimestre. Realmente falar e compreender o grande conflito que existe nesta terra e que começou no céu é de vital importância para a nossa vida espiritual. Dou graças a Deus porque pertenço, e os irmãos pertencem, a uma igreja que se tem debruçado sobre o estudo, sobre o grande conflito. Temos a palavra de Deus que é a nossa fonte de inspiração, mas também nós, como Igreja Adventista, a Igreja dos Últimos Dias, somos realmente beneficiados com os livros da Ellen White, o Espírito de Profecia, que de uma forma muito profunda e esclarecedora nos ajudam a compreender realmente o grande conflito que existe desde muito tempo nesta terra e que nós realmente temos de conviver com ele. Temos estado a estudar ao longo deste trimestre e estas primeiras lições. A primeira falou-nos sobre a crise no céu. Todos nos lembramos que foi aí que começou o grande conflito. Sabemos realmente que Satanás aí teve já uma primeira vitória. Porquê? Porque com ele conseguiu trazer uma terça parte dos anjos. E sabemos também que Satanás e os seus anjos se instalaram aqui nesta terra. E a segunda lição falava-nos precisamente sobre a crise no Éden. Todos nos lembramos que Deus criou Adão e Eva perfeitos à sua imagem e semelhança, e sem estar realmente em pormenores, mas sabemos realmente que os nossos primeiros pais falharam. E em resultado disso, o que é que aconteceu? O grande conflito instalou-se nesta terra. Depois vemos que esse conflito tem-se multiplicado de formas diversas, e vemos que Deus tinha um projeto, mesmo assim, para este mundo. É que haveria um povo que eu deveria representar aqui nesta terra. Sabemos que havia uma promessa a Abraão, e esse povo, e temos de acelerar, vemos que de seguida esteve em cativeiro, escravo durante 400 anos no Egito. Já aqui se notava precisamente o resultado deste grande conflito entre Deus e Satanás. Satanás não queria que Deus tivesse aqui um povo que lhe fosse fiel. Vemos que Deus suscita Moisés para libertar esse povo, deu-se a libertação, e Deus faz passar aquele povo durante 40 anos no deserto. E aí no deserto também foi muito patente, muito presente este grande conflito. Realmente Deus queria fazer daquele um povo exemplar, um povo que o deveria adorar, mas Satanás aí também interfere. E vemos às vezes como o povo de Israel desvirtuou este princípio e em lugar de adorar ao Deus verdadeiro, passou a adorar aos deuses, a Satanás. Prezados irmãos, também temos estudado que mesmo depois do povo de Israel se ter desfeito como nação, primeiro dividindo-se em dois, o Judá e Israel, vemos que depois de todas aquelas peripécias que nós estudamos, Satanás continuou realmente a levar por diante os seus objetivos. E vemos que Israel desapareceu como nação, mas mesmo assim, Deus tinha um povo remanescente, e mesmo aí, estudamos a semana passada, e desse remanescente deveria nascer o Salvador. E mesmo aí Satanás procurou destruir aqueles que deveriam realmente dar origem ao nascimento do Salvador. E a semana passada estudamos a história de quem? De Ruth, que realmente daqui que sai a linhagem, por ela passava a linhagem do nascimento de Cristo, e vemos que através de estratagemas de Satanás quis destruir também, como é que se chamava o Amã, que realmente tentou destruir o povo de Israel, e como vimos a semana passada, aquilo era uma ferramenta que Satanás usaria para destruir esta linhagem, para que realmente o Salvador não nascesse.
O que é facto é que a lição desta semana fala-nos precisamente que Jesus nasceu e fala-nos precisamente, por fim, uma vitória. Porque realmente este conflito é essencialmente o conflito entre quem? Entre Cristo e Satanás. Queria lembrar e abrir aqui um parênteses, quer dizer que este é um momento de debate, todos os irmãos que queiram intervir, façam-no, só que têm de levantar a mão para que realmente estamos a ser transmitidos via internet, para que os irmãos que estão em casa possam ouvir as vossas intervenções. Vitória no deserto. Prezados irmãos, o nosso versuário diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Satanás sabia isso muito bem. E há aqui um pensamento, uma passagem de Ellen White, os irmãos se me quiserem acompanhar, eu vou lê-la porque eu achei muito importante. Logo na nossa introdução, quando Satanás ouviu que haveria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dele, viu que a sua obra de degenerar a natureza humana seria interrompida. Contudo, quando o plano da salvação foi mais amplamente esclarecido, Satanás, com os seus anjos, porque o ter feito... Quando o plano da salvação foi mais amplamente esclarecido, Satanás regozijou-se com os seus anjos, porque ao ter feito com que o homem caísse, faria com que o Filho de Deus descesse da sua elevada posição. Disse que até ali os seus planos tinham sido muito bem sucedidos na terra e que quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, também poderia ser vencido e assim impedia a redenção da raça humana. Isto foi um texto que todos leram em casa, mas eu achei importante porque Satanás sempre esteve atento realmente a Jesus. O seu inimigo principal é Jesus. Ele sabia que se vencesse a Jesus, qual era a consequência para a raça humana? Todos estaríamos perdidos. Prezados irmãos, a parte de domingo fala-nos Emmanuel, Deus conosco. Este foi o preço que o céu teve de pagar para realmente resgatar a humanidade das consequências de Satanás. Deus teve a assumir, na pessoa de Jesus, a natureza humana para fazer-se homem, assumir a natureza humana e provar a Satanás e aos seus anjos e a todos os mundos que a criação de Adão e Eva não tinha sido um engano. Porquê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, criou-os com a possibilidade de quê? De não pecarem. E realmente Jesus, ao assumir a natureza humana, ele foi criado nas mesmas condições em que Adão foi criado, sem pecado. Muito embora a parte física já teria realmente uma degradação de muitos anos. Mas, de qualquer forma, onde Adão falhou, Jesus venceu. Isto é muito importante. Prezados irmãos, então, Jesus, podemos ler o texto de São Mateus, o verso 23 do capítulo 1, diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz o filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Prezados irmãos, Satanás estava atento, e ele viu nesta encarnação do Filho de Deus a sua, se calhar, e com certeza, última derradeira oportunidade de quê? De vencer Cristo. Prezados irmãos e amigos, é muito importante nós compreendermos esta realidade, porque realmente temos de compreender, a lição diz-nos isso mesmo, que o facto de Cristo vir a esta terra e assumir a natureza humana, muito embora ele fosse autenticamente humano, mas também era autenticamente divino. Ele tinha as duas naturezas. Isto é um mistério que ultrapassa o nosso entendimento. Mas o que é facto é que Jesus teve de confrontar-se, ou ser confrontado com Cristo, com Satanás, ele confrontou-se como ser humano. Prezados irmãos, a lição fala-nos na parte de segunda-feira sobre... mas há aqui um aspecto que eu gostava, há aqui alguns propósitos, algumas razões que nos apontam porque é que Jesus veio a esta terra. Primeiro, para quê? Para restaurar o quê?
O domínio, não ouvi? O domínio perdido. Vemos que quando Satanás levou por diante, realmente, quando Adão e Eva pecaram, vemos que Satanás passou a ser o quê? O dominador desta terra. Depois, qual é o segundo objetivo? Para trazer juízo e destruir as obras do diabo. Prezados irmãos, não é fácil, não é difícil de nós percebermos quais são as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás em sentido lato? Destruição, sofrimento. E nós vamos ver que o ministério de Jesus, em grande parte, qual foi? Qual era o seu objetivo? Era aliviar as pessoas dos seus sofrimentos. E vamos andando, e também, terceiro ponto muito importante, Jesus fez-se Emmanuel, Deus conosco, para quê? Para buscar e salvar os perdidos. Prezados irmãos, este é o plano da salvação. Cristo veio a esta terra também com um dos objetivos principais, salvar os perdidos. Diz aqui a nossa lição numa frase: Jesus veio resolver o problema do pecado. Será que o pecado não é um problema? É um problema muito sério. Mas Jesus veio dar uma solução ao pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E finalmente, um dos objetivos que Cristo veio a esta terra também é para mostrar quem é Deus. Isto é muito importante. Nós vivemos já no século XXI, a Igreja Cristã existe há muitos anos, está espalhada por todo o mundo. Mas se nós formos lá fora, pegar num microfone e fazer umas perguntas às pessoas, o que é que as pessoas pensam de Deus? Eu penso que muitas pessoas não têm a melhor imagem de Deus. Porquê? Porque Satanás tem precisamente feito esse trabalho de denegrir a imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus? É amor. Qual é o seu caráter? O caráter de justiça e um caráter puro. E é isso realmente que Jesus veio fazer esta terra. É demonstrar realmente o caráter, aliás, demonstrar quem Deus é. O que é que ele disse? Quem me vê a mim, vê o Pai. Resumindo, diria também que Jesus veio recuperar o que se havia perdido no Éden. Prezados irmãos, a parte de segunda-feira fala-nos precisamente sobre o batismo de Jesus. E a lição fala-nos que, à época, já há cerca de 400 anos que não havia profeta. E quando apareceu João Batista e depois Jesus, realmente as pessoas não compreenderam qual era realmente o verdadeiro ministério de João Batista. Porquê? Porque o povo de Israel vivia num tempo de subjugação a Roma, e eles estavam e faziam alguma confusão com as profecias acerca do Messias. Então o que é que eles esperavam? Um libertador, mas um libertador político. E vemos que João e o próprio Jesus, depois no seu ministério, foram muito claros na sua mensagem. E é curioso verificar, e a lição fala-nos disso, que quando João Batista surge do deserto, com a sua mensagem de arrependimento, muitos saduceus e fariseus vieram junto de João Batista. E há aqui um comentário que diz que nós às vezes pensamos que todos estes homens eram contrários a Jesus, mas havia realmente alguns que tinham simpatia por ele. Mas vamos ver que o discurso de João Batista em relação a estes homens é duro. O que é que lhes diz? O que é que lhes chama? De raça de víboras. Sabem que é muito grave realmente quando os religiosos não vivem de acordo com aquilo que pregam. E era um bocadinho isso que acontecia. Aqueles líderes religiosos à época de Jesus, eles apresentavam uma religião que não era coerente com aquilo que eles viviam. E então isso realmente trazia muitos dissabores. Acontece que sabemos que João Batista não estava de forma alguma a liderar
um movimento político. Ele estava, sim senhor, a liderar um movimento de salvação. Vemos que o trabalho fundamental de João Batista qual era? Era preparar o ministério de Jesus. E qual era o ministério de Jesus? Era precisamente salvar as pessoas, salvar o mundo dos seus pecados. Era levar por diante o plano da salvação. Prezados irmãos, quando Jesus foi batizado, há uma manifestação do céu que é muito importante nós fazermos uma referência para compreendermos bem realmente depois o tema das tentações. Qual foi essa frase? Quando Jesus foi batizado e saiu das águas? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer que as pessoas que estavam ali e o próprio Satanás que ouviu estas palavras não tinham dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. Prezados irmãos, a lição também, não vamos entrar muito por aí que os irmãos leram, mas faz sempre algumas analogias entre a história do povo de Israel e João Batista. Vemos que Jesus saiu das águas, não é verdade? Mas já agora dou a palavra ao irmão Albano, que pode ser dentro deste contexto, para depois podemos avançar. Um bocadinho atrás, filme, para fazer aqui uma pequena chega. Jesus, quando se apresentou agora no batismo e o céu se abriu, o inimigo congratulou-se com a oportunidade daquilo que ouviu. Este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Eu disse, esta é a minha oportunidade. Esta é a minha oportunidade. Mas há momentos, quando a gente viu e estudou, que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Eu gostava de frisar bem esta frase. Dos seus pecados. Porquê? Porque às vezes nós criamos ideias dentro da nossa própria igreja que existem automatismos por pertencer, estamos salvos. Não. Os pecados só são tirados se eu os desejar tirar, se eu entregar o caminho ao Senhor, se eu pedir perdão e se eu tenho vontade de os deixar e pedir-lhe auxílio para os deixar. Porquê? Porque hoje fazemos um erro. Amanhã, ou logo à noite, chegar a casa, ao Senhor, perdão, mas mais uma vez eu cometi um erro. Mas amanhã, se a oportunidade surgir, nós estamos a fazer o mesmo erro. Como é o nosso comportamento? O que é que tu disseste que eles viam nos religiosos? Teoria, mas não tinham vida prática. E o que o mundo está à espera, e no meio deste grande conflito, é a igreja fazer a diferença. Se a igreja não fizer a diferença, Satanás continua a tirar proveito e a tirar vitória. Não pode acontecer isso. Porquê? Porque agora vais continuar a coalição e é uma grande verdade que o conflito começou. E quando o conflito começou, vejam a primeira tentação e vejam a forma como ele está a trabalhar hoje. Desculpa. Muito obrigado. Se bem se lembram, ainda a propósito desta intervenção, é que a grande mensagem, o grande apelo de João Batista é para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Isso é fundamental. E sabem que temos estudado isso nas nossas reuniões de madrugada, de sexta-feira, em que o arrependimento é fundamental para a nossa salvação. Mas o arrependimento não é um dom natural nosso, é algo que Deus nos dá. E nós arrependemos-nos quando sentimos tristeza pelo nosso pecado. Isso é uma vitória importante. Quando nós sentimos tristeza, quando nós realmente, interiormente, nós percebemos que eu fiz mal, não devia ter feito, estou triste por isso. Quer dizer que nós estamos realmente no caminho certo, porque estamos realmente verdadeiramente arrependidos. Continuando, e normalmente para o assunto em que eu ia realmente abordar, esta analogia
que quando Jesus saiu das águas, ele foi para onde? Para o deserto. E vamos ver já o que é que ele foi fazer para o deserto. A analogia que nos é apresentada na lição é que o povo de Israel também, quando atravessou o Mar Vermelho, e ele esteve no deserto durante quantos anos? 40 anos. Jesus esteve no deserto quantos dias? 40. O que é que o povo de Israel esteve a fazer no deserto? Seria necessário, era plano de Deus que o povo de Israel tivesse 40 anos no deserto? Não, Senhor. Mas aquele tempo foi importante para que o povo de Israel se preparasse, para que se refletisse, para que mudasse o seu estilo de vida, se calhar até para mudar gerações, para poderem herdar realmente a terra de Canaã. E vemos que Jesus também foi para o deserto, não para ser tentado, como às vezes podemos ser induzidos pela leitura, mas para quê? Para se preparar para o seu ministério. Exatamente. Ele foi para o deserto para durante 40 dias se preparar para o seu ministério. É difícil nós, como seres humanos, percebermos realmente como é que foi possível a Jesus, como ser humano, estar todo aquele tempo. Mas é porque foi necessário. Ele tinha uma relação próxima com Deus. Ainda a semana passada, aqueles que fizeram jejum, um dos objetivos era esse. Era realmente nós estarmos livres, com o nosso espírito, para pensar nas coisas de Deus, para ter uma relação mais profunda com Deus. Esse é o objetivo do jejum. E vemos que Jesus, durante esses 40 dias, também jejuou. Mas há uma consequência natural. Eu acredito que, ao fim destes 40 dias, Jesus, em termos espirituais, permitam-me a minha expressão, estaria no máximo. Concordam comigo? Claro que estava. E fisicamente, como é que ele estaria? Estaria diminuído, estaria debilitado. E aqui entra Satanás novamente. Satanás vai ao seu encontro e então aqui surgem as tentações. E sabem que, mais uma intervenção, temos apenas 3 minutos, mas façam o favor. Que é assim, Eva estava sozinha quando foi tentada. Satanás aproveitou-se de ela estar sozinha. E Jesus também estava sozinho e debilitado, derivado ao seu jejum, não é? Também estava sozinho. Pensando ele que estava sozinho, mas aqui Jesus estava com Deus. Jesus estava, a preparar-se, como o irmão disse, para a sua obra que iria dar o que deu, como nós sabemos. Portanto, vemos aqui que Satanás repete-se nas suas tentações, como ainda hoje se repete com essas tentações a todos nós. Portanto, é um alerta só. Muito obrigado. Faltam 2 minutos, agora, se não intervisse... Ok. Nós agora temos 2 minutos e 44 minutos. Vamos terminar. 44 segundos. Temos um cronómetro que nos ajuda realmente a sermos rigorosos. 3 tentações de uma forma muito rápida. Prezados irmãos, como é que Satanás abordou Jesus? Primeiro, através do quê? Do apetite. Podem aqui, quando são todos, não é preciso microfones. Através do apetite. Como é que Deus realmente enganou Eva? Através do apetite. Sabem que o que nos interessa reter das tentações é que Satanás sabe atacar o ponto certo. Certamente que se Jesus não comia nem bebia, certamente que um ponto fraco em termos humanos era a necessidade de alimentos. E realmente Jesus, e depois é interessante nós verificarmos nas 3 tentações a forma como Jesus responde a Satanás. Quase que não respondendo. Isto é muito importante, sabem, porque nós não temos hipótese nenhuma de dialogar com o inimigo. Aliás, digo mais, este confronto entre Satanás em que nós estamos envolvidos, nós, seres humanos, não temos capacidade de resposta a Satanás. A nossa força está na nossa dependência de Deus.
Nós apenas temos realmente de nos refugiarmos em Deus, porque é Deus a nossa força. Porque se nós confiarmos nas nossas capacidades, na nossa capacidade de conhecimento, na nossa capacidade de dialogar, nós estamos perdidos redondamente. Prezados irmãos, quando Satanás, depois, no pináculo, mostrou tudo aquilo que era de belo a Satanás, o que é que ele disse que lhe daria? Tudo aquilo. Mas será que Satanás não sabia que aquilo era de Jesus? Sabem que Satanás, a lição fala-nos disso, podia ter mostrado as coisas erradas, as coisas más, os paralíticos, podia ter mostrado tanta coisa que rodeava ali, mas Satanás mostrou a Jesus aquilo que era belo. Muito cuidado, prezados irmãos. Satanás é muito astuto e ele tenta-nos com as coisas boas. E falta 9 segundos. A última coisa que eu queria dizer é que tenho impressão, é a minha ideia, que Satanás estava mais interessado na terceira tentação. Não era tanto a primeira nem a segunda, é uma opinião minha, mas era na terceira. O que é que ele queria? É que ser adorado por Satanás. Este é o grande problema de Satanás. E realmente foi assim no céu e continua a ser assim. Só que há uma coisa, hoje falámos vitória no deserto. Porquê? Porque Jesus ao vencer saiu vitorioso. Jesus ao morrer e ressuscitar, Satanás é um ser vencido. Graças a Deus por isso. Amém. Senti dentro do peito um aperto sufocante. Era o inimigo que rondava ao meu redor, querendo me destruir. Desnorteado fiquei, a porta não encontrei. Desesperado eu estava, tremia, quase chorava. Sentia-me sem direção, sem saída, angustiado, volvi-me a olhar para Deus. Ah, que feliz surpresa! Senti em mim a realeza de um Deus que é provedor. É um Deus que me alcança, que na tempestade é bonança e por mim vem guerrear. Deus vê a minha descrença, Ele entende quando falho, Ele provê o agasalho. Deus é fiel e encorajador. Conhece os meus problemas, assiste os meus dilemas. Deus me anima e me dá vigor. Alarga a minha visão, dá paz ao meu coração. Não deixa faltar o meu pão e me torna vencedor. Deus conhece os meus segredos, compreende os meus medos e me dá libertação. Na vida nós temos lutas, mas sem lutas como detectarmos vitórias. Eu já sou vitorioso, sei que Deus é infalível, faz milagres, faz prodígios, faz a nossa fé crescer, faz o incrédulo ver. Deus é todo o poder. Vou andar seguro, sereno, já tenho alegria perene, sem medo do mal vencer. O inimigo já está derrotado em nome do Senhor Jesus, Rei amado, Rei da glória, Rei dos reis. Com Jesus é vencer e vencer. Nós queremos agradecer ao Pedro Pinto a participação, este belo poema que nos trouxe, agradecer também a Joaquim Ferreira pela lição, pela recapitulação da lição. Nós temos, no nosso cesto de ofertas, temos uma oferta especial de 20 euros para aquilo que for mais necessário. Como direção de Escola Sabatina, nós gostaríamos de fomentar este hábito das ofertas especiais. Não só quando fazemos anos, mas quando temos algo
de agradecer de especial a Deus, que nós possamos, até com um pequenino testemunho de uma ou duas frases, possamos agradecer a Deus publicamente pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Agora vamos passar para um momento dedicado ao Ministério Pessoal e para isso o Ministério Pessoal trouxe-nos um pequeno vídeo para o qual eu peço a vossa atenção. Obrigado. Nunca na história da humanidade tivemos tantas Bíblias em circulação como em nossos dias. Temos Bíblias impressas, Bíblias eletrônicas, e ela está disponível em inúmeras formas diferentes. Sendo esse o caso, por que uma manifestação do dom profético de Ellen White nesses últimos dias? Eu creio que o pastor T. Housel Jamieson, no seu famoso livro A Prophet Among You, responde bem a essa pergunta. Ele diz que o dom profético de Ellen White nesses últimos dias exerce uma tríplice função em relação com a Bíblia. Em primeiro lugar, atrai a atenção à Bíblia. Mas se temos tantas Bíblias disponíveis hoje, por que atrair a atenção à Bíblia? A grande realidade é que nunca a Bíblia esteve tão disponível como hoje, mas ao mesmo tempo ela nunca esteve tão olvidada como em nossos dias. Nós temos tempo para os amigos, para a família, para os passeios, para a internet, para a comunicação de todas as suas formas, mas a nossa realidade espiritual muitas vezes não é tomada a sério. Portanto, o dom profético de Ellen White visa atrair a nossa atenção à Bíblia como a nossa grande prioridade espiritual. Em segundo lugar, ela auxilia na compreensão da Bíblia. Mas alguém poderia dizer, mas a Bíblia não é sua própria intérprete? O grande problema é que nós temos muitas interpretações conflitantes da Bíblia em nossos dias. Nós sabemos que existem hoje cerca de 45 mil denominações cristãs diferentes. Ellen White não veio para substituir a Bíblia, mas eu a chamo de um filtro profético para limpar todas as diferentes ideologias, tradições humanas, preconceitos impostos à Bíblia, para que a Bíblia possa exercer sua função de interpretar-se a si mesma e sua mensagem chegue a nós de maneira clara e cristalina. Em terceiro lugar, ajuda a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. A grande debilidade do cristianismo hoje é ter muito discurso, uma bonita teoria e pouca prática. O mundo e os cristãos estão aguardando para encontrar pessoas que não só falem da verdade, mas vivam a verdade e que sigam o exemplo de Cristo na prática, que não só falava a verdade, mas ele era a verdade. Portanto, o dom profético de Ellen White veio a nos trazer essa coerência de vida, no qual nós não apenas conhecemos a teoria que a Bíblia ensina, mas um compromisso pessoal e individual com os princípios bíblicos na nossa vida diária. Damos graças a Deus não só pela Bíblia, mas pelo Espírito de Profecia, que nos ajuda realmente a entender melhor essa mesma palavra de Deus e que o possamos fazer segundo o Espírito do Senhor. Vamos terminar a Escola Sabatina de hoje através das estrofes do hino Ó Vem Emanuel, 140, 140.
Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, bom Deus, por estes momentos que já passamos na tua casa. Queremos-te agradecer, Senhor, o plano da salvação que ofereces a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, porque desceste do céu e fizeste, Senhor, como um de nós, para por nós poder morrer, Senhor, no Calvário, e assim, Senhor, vencer Satanás. E desta forma, Senhor, todos nós termos acesso à vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Possamos viver debaixo do teu abrigo. Só dessa forma, Senhor, nós poderemos estar protegidos das ciladas de Satanás. Agradecemos, Senhor, porque conhecemos bem o nosso inimigo. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos forças para poder vencê-lo. Guarda-nos e protege-nos, dá-nos uma santa hora de culto, é o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Localizado na América do Sul, o Uruguai tem uma das maiores populações urbanas do planeta, com mais de 75% dos uruguaios a viver nas cidades. No que toca à religião, o Uruguai é considerado o país mais secular daquela região. No entanto, o Uruguai tem um governo estável e a taxa de criminalidade mais baixa da América do Sul, fazendo com que este país seja um pedaço do céu na Terra. Após muitos anos de declínio, a Igreja Adventista do Uruguai desfruta agora de crescimento considerável, graças a programas de implementação de igrejas, aos centros de influência e à estação de rádio local, que transmite para uma grande parte do país. A estação de rádio Nuevo Tempo, em 101.3 FM, desempenha um papel fundamental neste país secular. Esta estação é bem conhecida e respeitada por proporcionar uma excelente programação nas áreas da saúde e do bem-estar, do casamento e da família, do estudo da Bíblia e do cristianismo prático. Por todo o país, a marca Nuevo Tempo está visível em cada igreja adventista do sétimo dia e em cada centro de influência, através de grandes placards que apresentam o nome e o logo da estação de rádio. Esta ligação entre as igrejas adventistas locais e a estação de rádio tem causado um impacto positivo no número de pessoas que frequentam a igreja, nos batismos e retenção de membros. Ao ouvirem as belas músicas e os profundos devocionais, os ouvintes são convidados a contactar a estação de rádio para fazerem estudos bíblicos e serem acompanhados. Para Matias Vigil, o toque pessoal é uma parte essencial quando se lida com as pessoas e se faz amigos. Matias batizou-se recentemente e já está a fazer planos para se tornar pastor. Entretanto, dirige um centro de influência numa rua movimentada em Montevídeo. Este edifício, com outros na cidade, é conhecido por ser um centro de influência da Nuevo Tempo, um centro que apoia e complementa o trabalho da rádio. Aqui, os ouvintes encontram um lugar onde podem aprender mais sobre os temas que ouvem na rádio e a atmosfera é acolhedora e amistosa. O centro oferece uma grande variedade de cursos gratuitos, como por exemplo aulas de gestão do stress, de música, seminários de saúde e bem-estar, estudos bíblicos ou simplesmente um ouvido atento. Eu penso que tudo tem seu papel. Creio que cada coisa tem o seu lugar. A Igreja tem um papel importante no nutrimento das pessoas que se acercam da família da Igreja. Mas há pessoas que, ao verem um simples placar que diz Igreja, nunca chegarão perto. No entanto, este grupo também tem necessidades e devemos alcançá-los com a esperança da salvação. Para este grupo de pessoas, um centro de influência como este é perfeito. É perfeito para chegar perto daqueles que têm um preconceito contra a religião, os que evitam as cerimónias e uma estrutura rígida. Por isso, procuramos ir ao encontro das necessidades para lhes dar aquilo que lhes interessa.
eles tornam-se nossos amigos e podemos mostrar-lhes o amor de Deus. Há inúmeras histórias sobre pessoas que encontraram esperança e Jesus devido a este centro de influência. Agora é normal chegar aqui e encontrar pessoas a estudar a Bíblia ou a receber aconselhamento. Esta noite os amigos do centro estão a aprender a falar português. O Uruguai faz fronteira com o sul do Brasil, um país onde se fala português, fazendo com que esta aula seja bastante frequentada e proporcionando a oportunidade perfeita para conhecer pessoas que talvez nunca chegassem perto de uma igreja tradicional. Esta noite algumas destas pessoas já estão a estudar a Bíblia e agora estão a estabelecer ligações positivas com as novas visitas. O potencial deste centro é simplesmente imensurável. Creio que estabelecer centros de influência está de acordo com os planos de Deus. Ellen White fala claramente sobre este tema, dizendo que é importante alcançar as pessoas que não entrariam numa igreja. Os centros de influência são a resposta a esta necessidade. Eles põem as pessoas em contacto com Deus. Parte da sua oferta do 13º sábado ajudará a construir e a gerir centros de influência e novas igrejas em 2 áreas densamente povoadas de Montevideo. Estes locais têm pouca ou nenhuma presença adventista. Ore por favor pelas pessoas de Montevideo. Ore também pelos missionários como o Matias, que estão a dedicar-se às pessoas nos centros urbanos do nosso mundo. Obrigada por apoiar as ofertas das missões e os centros de influência como este em Montevideo.